Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para agora juntos prepararmos uma parte importante de nossa reunião, que é o estudo bíblico de congregação da semana 13 a 19 de maio. Então, vamos juntos preparar o nosso livro. Então, muito bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. É um prazer imenso ter vocês aqui para semanalmente prepararmos assuntos relacionados à nossa reunião, onde nos ajuda a estar melhor preparados e participar em nossas reuniões por meio de nossos comentários. Lembrando e incentivando mais uma vez, já se inscreva no canal, ative o sino, faça seu comentário, deixe o seu like. E se você puder e quiser, temos agora a opção Seja Membro. É uma forma de você estar ajudando diretamente o canal, ok? Então vamos agora preparar o nosso estudo, que se encontra ainda no capítulo 9, Deus não é parcial. Mas hoje nós vamos iniciar no parágrafo 17 e vamos até o parágrafo de número 24. Então podemos iniciar fazendo a leitura do 17 e 18. O testemunho de Pedro colocou diante daqueles cristãos judeus uma prova decisiva. Será que eles conseguiriam pôr de lado qualquer traço de preconceito e aceitar os gentios recém-batizados como seus irmãos cristãos? O relato nos diz: quando os apóstolos e outros cristãos judeus ouviram essas coisas, não apresentaram mais objeções e glorificaram a Deus, dizendo: então, Deus também concedeu às pessoas das nações o arrependimento que leva à vida. Essa atitude positiva preservou a união da congregação. Hoje, manter a união pode ser um desafio, pois os adoradores verdadeiros são de todas as nações, tribos, povos e línguas. Assim, em muitas congregações encontramos pessoas de várias raças, formações e culturas. Faremos bem em nos perguntar: consegui tirar do meu coração qualquer traço de preconceito? Estou determinado a nunca permitir que as atitudes deste mundo que causam divisão entre as pessoas, incluindo nacionalismo, tribalismo, orgulho cultural e racismo, influenciem o modo como trato meus irmãos cristãos? Lembre-se do que aconteceu com Pedro, alguns anos depois da conversão dos primeiros gentios. Deixando-se levar pelo preconceito de outros, ele se separou dos cristãos gentios e teve de ser corrigido por Paulo. Nunca deixemos de nos proteger contra o laço do preconceito. Então a pergunta parte A: que prova decisiva o testemunho de Pedro colocou diante dos cristãos judeus? Então a prova foi: será que eles conseguiriam pôr de lado qualquer traço de preconceito e aceitar os gentios recém-batizados como seus irmãos? Então, de acordo com o relato de Atos 11:18, eles realmente aceitaram os gentios como seus irmãos e conseguiram preservar a união da congregação. Parte B: por que preservar a união da congregação pode ser um desafio e o que faremos bem em nos perguntar? Então pode ser um desafio porque os adoradores de Jeová, os irmãos na fé, eles são de várias nações, tribos, povos e línguas, então pensamento e conceitos diferentes. Mas a pergunta que devemos nos fazer é: consegui tirar do meu coração qualquer traço de preconceito? Estou determinado a nunca permitir que as atitudes deste mundo que causam divisão entre as pessoas, incluindo nacionalismo, tribalismo, orgulho cultural e racismo, influenciem o modo como trato meus irmãos cristãos? Então, devemos tomar muito cuidado para que não tenha nenhum traço de preconceito ainda em nosso coração. Subtítulo: muitos se tornaram crentes. Leitura do 19. Será que os seguidores de Jesus passaram a pregar aos gentios incircuncisos? Observe o que aconteceu mais tarde na Antioquia da Síria. Essa cidade tinha uma grande comunidade judaica e havia pouca hostilidade entre judeus e gentios. Sendo assim,
Antioquia era um bom lugar para pregar aos gentios. Foi ali que alguns discípulos judeus começaram a declarar as boas novas às pessoas de língua grega. Essa pregação se dirigia não apenas aos judeus que falavam grego, mas também aos gentios e circuncisos. Jeová abençoou a obra e muitos se tornaram crentes. Pergunta: a quem os cristãos judeus em Antioquia passaram a pregar e com que resultado? Então os discípulos, eles começaram a declarar as boas novas às pessoas de língua grega, mas não só aos judeus que falavam grego, mas também aos gentios incircuncisos. E Jeová abençoou a obra e muitos se tornaram crentes. Vamos fazer agora a leitura do 20 e 21. A fim de cuidar desse campo pronto para a colheita, a congregação de Jerusalém enviou Barnabé a Antioquia. Pelo visto, o interesse ali era muito grande, maior do que ele tinha condições de cuidar sozinho. Para ajudar nessa obra, quem melhor do que Saulo, que viria a se tornar apóstolo para as nações? Será que Barnabé iria encarar Saulo como rival? Pelo contrário, Barnabé mostrou a devida modéstia. Ele tomou a iniciativa de ir a Tarso, procurar Saulo e trazê-lo de volta a Antioquia para ajudar. Juntos, eles passaram um ano edificando os discípulos na congregação daquela cidade. Como podemos mostrar modéstia ao cumprir nosso ministério? Ser modesto envolve reconhecer as próprias limitações. Todos nós temos pontos fortes e habilidades diferentes. Por exemplo, alguns talvez tenham facilidade para dar testemunho informal ou de casa em casa, mas podem achar difícil fazer revisitas e iniciar estudos bíblicos. Se você deseja melhorar em algum aspecto no ministério, que tal pedir ajuda? Fazer isso poderá ajudá-lo a ser mais produtivo e a ter maior alegria no ministério. Pergunta: como Barnabé mostrou a devida modéstia e como nós podemos mostrar modéstia similar ao cumprir nosso ministério? Então Barnabé, ele mostrou modéstia, pois ele percebeu que ele não iria conseguir cuidar sozinho daquela designação. Então ele foi até Tarso e trouxe o apóstolo Paulo, Saulo, para ajudá-lo naquele ministério. E com certeza juntos eles conseguiram edificar a congregação. E nós hoje também podemos mostrar modéstia ao cumprir nosso ministério por reconhecer as nossas limitações. Alguns são bons no ministério formal, de casa em casa, outros já são em revisita e abrir estudos bíblicos. Então, a modéstia vai fazer com que nós venhamos a perceber em que aspecto nós podemos melhorar e pedir ajuda para isso. Subtítulo: Enviaram ajuda, 22 e 23. Foi primeiro em Antioquia que os discípulos, por direção divina, foram chamados de cristãos. Esse nome aprovado por Deus descreve bem aqueles que imitam o modo de vida de Cristo. À medida que pessoas das nações se tornaram cristãs, será que judeus e gentios na congregação passaram a se considerar irmãos espirituais? Veja o que aconteceu quando houve uma grande fome por volta de 46 era comum. No passado, as fomes afetavam profundamente os pobres, que não tinham dinheiro guardado nem comida estocada. Pelo visto, muitos cristãos judeus que moravam na Judéia eram pobres. Assim, durante essa fome, eles precisaram de suprimentos. Ao saberem dessa necessidade, os irmãos em Antioquia, incluindo cristãos gentios, enviaram ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Essa foi uma verdadeira expressão de amor fraternal. Não é diferente entre o povo de Deus hoje. Quando ficamos sabendo que nossos irmãos em outro país, em nossa região, precisam de ajuda, procuramos ajudá-lo de coração. Comissões de filial organizam rapidamente a formação de comissões de ajuda humanitária para cuidar de nossos irmãos que talvez tenham sido afetados por desastres naturais como furacões, terremotos e tsunamis. Todo esse esforço para ajudar nossos irmãos demonstra que fazemos parte de uma verdadeira fraternidade.
Então a pergunta: como os irmãos em Antioquia demonstraram um amor fraternal e como o povo de Deus hoje age de maneira similar? Então, quando os irmãos da Judéia eles passaram por uma severa fome, em 46 era comum, os irmãos de Antioquia, junto com os gentios, eles enviaram ajuda a esses irmãos. Então, isso mostra uma verdadeira expressão de amor fraternal. E hoje não é diferente. Quando ficamos sabendo que nossos irmãos em outro país, em nossa região, precisam de ajuda, os irmãos, por meio de comissões, ele ajuda esses irmãos. Então, eles enviam alimento, mantimentos, água, para que eles possam ser bem nutridos. E conseguimos perceber que é exatamente isso que está acontecendo, né? Agora, nessa calamidade que estamos vendo no Rio Grande do Sul. Então, com certeza, os irmãos estão agindo da maneira correta, demonstrando o amor fraternal. E nós, da nossa parte, também podemos ajudar. Se não for de modo direto, podemos fazer isso por meio de nossas orações. Leitura do 24. Como cristãos verdadeiros, levamos a sério o significado da visão que Pedro recebeu no terraço, em Jope, lá no primeiro século. Nós adoramos um Deus imparcial. Ele deseja que demos testemunho cabal sobre o seu reino, o que envolve pregar às pessoas independentemente de raça, nacionalidade ou posição social. Assim, estejamos determinados a dar a todos os que quiserem ouvir a oportunidade de aceitar as boas novas. Pergunta: como podemos mostrar que levamos a sério o significado da visão que Pedro recebeu? Nós adoramos a um Deus imparcial e ele deseja que todos ouçam a pregação das boas novas. Então, nós devemos estar determinados a dar a todos os que quiserem ouvir a oportunidade de aceitar as boas novas. Então, aqui, meus queridos irmãos e amigos, a gente vai finalizar o nosso estudo e espero que possa ter contribuído para a sua preparação, ok? Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.